pegaram o ladrão e deram um monte de soco, pontapé, malharam o cara. Hoje eu vou falar de muitas facetas do humano. Fica aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, dá um like para mim. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreve. Esse canal eu faço para tecer pontes com você, para o seu crescimento, para a sua evolução. Eu passei por essa situação aí, que eu estava num espaço e comecei a ouvir uma gritaria na rua, e uma das pessoas também do espaço estava gritando muito, e aí comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Esta mulher gritava: para, não precisa fazer tudo isso, não precisa socar, bater, chama a polícia, só segura, só... E o outro cara gritava assim: que para o quê? Tem que bater mesmo, né? Assim vê se aprende a não roubar. O outro gritava: merece. Como assim merece? E estava aquele tumulto e eu fui entendendo que uma mulher tinha sido roubada e uma meia dúzia de homens segurou o ladrão e estavam batendo muito nele e, pelo que eu entendi, batendo na cabeça. E aí, depois que a coisa acalmou, que pararam de bater, que alguém chamou polícia, e né, a situação acalmou e o ladrão sobreviveu, eu saí ali do espaço e fui embora, entre assustada, reflexiva, pensando no humano, né, como é sempre o meu olhar. E eu fiquei me perguntando, né, a gente ainda tem uma história da violência contra a violência. E aí eu vou olhar para várias partes, eu vou tentar fazer vários olhares para essa história, olhando para o humano presente ali. Eu quero falar para você que eu tenho uma mestra querida que fala que toda verdade tem muitas camadas. Então eu vou tentar olhar algumas. Primeira camada é: roubar é errado. Do meu olhar, é errado. Talvez tenha alguém que pense diferente por causa da situação social da pessoa, etc, etc, etc. Do meu olhar, é errado. Então eu não vou nem entrar neste lugar de o ladrão roubou e podia sair embora e tá tudo bem. Não acho isso, não tá tudo bem, não devia roubar. Mas a segunda coisa que eu vou olhar são esses homens que seguram esse ladrão. Uma parte disso é numa cidade onde a maioria das pessoas está nem aí com a dor do outro, ou está nem aí, né, ou se acontece algo de ruim aqui perto, eu quero mais é fugir para o outro lado, porque, né, tenho medo que vai sobrar para mim. Eles terem se juntado para defender uma desconhecida, ninguém conhecia, a mulher era uma pessoa que estava passando ali, trabalhava em algum lugar por ali. É um gesto, do meu olhar, bonito. As pessoas que ainda se unem para proteger alguém. Só que aí a gente vem para outra parte, né? A história do bater intensamente, socar, e de uma violência tão grande que naquele momento, e por isso que a mulher que estava gritando, né, ali, para, não faz isso, não precisa disso, né? Naquele momento podia ter gerado uma morte. E não gerou, mas podia ter gerado pela intensidade que eu entendi que estava acontecendo. Então este pedacinho é um pedacinho que mora também no humano. E uma das minhas reflexões foi exatamente essa, né? Ainda mora dentro de nós humanos essa justiça, que é uma justiça na vingança, do olho por olho, dente por dente, que merece mesmo, né? Que era o que outras pessoas estavam falando ali, merece mesmo, assim aprende a não roubar. E eu fiquei pensando, será que aprende a não roubar? Ou será que o ladrão, se ele sair dali, né, e sair para a rua algum momento outra vez, né, ou for preso e depois for solto, enfim, só vai imaginar que ele teve um dia ruim, né, no trabalho dele e continuar.
Então a minha reflexão aqui com você é, toda vez que eu vejo algo assim, eu me pergunto, isso ainda também mora dentro de mim? Uma vontadezinha dessa da vingança, do bem feito, roubou, tem que, né, tomar paulada mesmo ali. Eu sempre passo por essa reflexão porque eu acho que tudo do humano mora em todos nós. Talvez eu já tenha saído deste lugar um pouco mais, mas ele já morou mais forte em mim, eu tenho certeza disso. Eu pensava assim mais nova também. Então, minha primeira reflexão para você é para te cutucar aí. Primeiro, você acha ok eles terem segurado, cara? Você está aqui comigo e acha que é legal as pessoas defenderem uma pessoa desconhecida numa situação muito ruim, que é ser roubada? Segundo, você está aí refletindo e se pergunta aí dentro, isso mora em você em algum grau? Essa vontade dessa justiça na vingança, no olho por olho, no dente por dente, né? Toma aqui, né? Toma cada lá, né? Como o pessoal fala, enfim. Isso mora em você também? Ainda mora, é muito forte, menos? Mora em você também um pouco desse humano, desta outra mulher, que estava olhando, ok, percebendo que era um roubo, percebendo que estavam defendendo e achando isso legal também, mas estava pedindo para não matarem o ladrão, porque estavam batendo tanto que ela estava aflita que o cara ia morrer. Na frente ali, né, era no meio da rua isso. Enfim, como que você reflete a respeito dessas histórias todas? Tudo isso mora no humano, tudo ali era uma representação de possibilidades do humano. Agora, meu convite é uma reflexão para a gente ir além. Depende do seu olhar para o humano. O meu olhar para o humano é um olhar que inclui a espiritualidade, eu já falei isso aqui no canal. Então, o meu olhar é um olhar de almas que estamos aqui habitando este corpo, vivendo experiências aqui concretas, mas que num nível muito mais sutil, quando a gente estuda espiritualidade, nós como almas somos conectados, somos conectadas. E aí, neste olhar, quando a gente machuca alguém, a gente também está se machucando. Isso me fez refletir sobre um outro assunto que eu estudo, que eu gosto, que é o perdão. E eu fiquei pensando como a gente pode ir para esse lugar do perdão sem causar um caos social de injustiça. E eu preciso explicar para você uma coisa muito importante a respeito do perdão. Perdão não é para que a pessoa, por exemplo, este ladrão, não vá cumprir a pena que a justiça der. Não é isso. Ele tem que ir lá cumprir. Perdão não é para ser permissivo e permissiva que todo mundo vai poder fazer o que quiser porque será perdoado. Não é essa a ideia. A ideia do perdão é uma ideia de tirar de você, de dentro de você, o peso da história que foi muito difícil, que te machucou. O perdão também não é um convite para você continuar convivendo com quem te machucou. Também não é. Eu fiquei imaginando essa mulher aí dessa história que foi roubada. Ela talvez nunca mais, espero que não, né? Ela nunca mais vai ver esse rapaz que a roubou. Provavelmente não mais. Mas e outras pessoas que quem machucou às vezes é alguém de dentro da família e ainda vai conviver. Se é seu caso, como muitas pessoas, se foi um parente, um tio, um primo, um avô, um pai, uma mãe, uma prima, uma irmã mais velha, um irmão mais velho que te machucou. Se foi algum colega do trabalho que te manipulou, que puxou o tapete para você, se foi uma amiga querida, um amigo querido que te ignorou, que te desprezou, que te traiu,
alguém que fez sociedade com você e te traiu, e te roubou também em algum sentido. E nesses casos, né, o que faz? E eu vou repetir para você. O perdão não é para ser uma ferramenta de te ajudar a conviver com gente que te machucou. Se você puder escolher, escolha não conviver. Se o machucado foi um machucado grande, se foi um machucado nesse lugar dos valores humanos, escolha não conviver. Assim que possível, ou se não der para não conviver totalmente, conviver muito pouco. Mas independente da pena que vai ser dada para esse ladrão, independente de ter ou não que conviver, independente de dar limites para o outro que te machucou, que é muito importante dar limites, aprender a perdoar é aprender a tirar o peso dessa história com toda a carga emocional de dentro de você, para que você possa andar na vida mais leve. Então, meu convite para você nessa reflexão toda é: se pergunte aí, você está disposto ou disposta a aprender a perdoar?